Deus é bom, amém, irmãos? Dá um sorriso para essa pessoa que está do seu lado. Fala assim, dízimo. Fala, dízimo. Deus é bom, é bom. Ver cada um dos irmãos que estão aqui nessa noite. Glória a Deus. Sem mais delongas, abra comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 9. Glórias ao Senhor Jesus. O negócio que hoje está meio rápido e rasteiro, né? Glória a Deus. Atos, capítulo de número 9. É um texto bem conhecido que eu estava meditando essa madrugada. E o Senhor falou algo no meu coração e eu queria partilhar com os irmãos. Atos, capítulo 9, verso 10 em diante. Eu ia falar, um outro eu grito. Sempre tem um, tá vendo? Atos capítulo 9, verso 10. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Atos capítulo 9, verso 10 diz assim. E havia em Damasco, havia onde, irmãos? Um certo discípulo, um certo quê? Um certo seguidor. É seguidor, não? É o que, irmãos, está na sua Bíblia aí? Discípulo. Chamado Ananias, ao qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: eis-me aqui. Ele respondeu o quê? E disse-lhe o Senhor: levanta-te, faz o quê? E vai à rua chamada direita. A rua chamava como? E pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Pois eis que ele está orando. Ele está fazendo o quê, irmãos? É difícil, né? Hoje está tão difícil você chegar à casa de um crente e achar orando, né? Mas aqui está falando que o Saulo estava orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, muito ouvi acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E disse-lhe o Senhor: vai. E disse o Senhor: faz o quê? Vai. Isso aqui é uma ordem imperativa. E disse ao Senhor o quê? Vai. É tipo assim, eu não estou te perguntando, eu só estou te mandando. É mais ou menos assim, tá no português claro. E disse ao Senhor: vai. E disse ao Senhor o quê? Porque este é para mim. Este é para quem? Um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi. Ananias fez o quê? Entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão, o que ele falou? Mas já mudou, tá vendo? Ele já chamou o abençoado até de irmão agora. Pouca hora a minha queria matar, mas agora, tá vendo, pastor Fabrício? Já é irmão. Irmão Saulo, o Senhor Jesus te apareceu a caminho por onde vinhas e me enviou para que tornes a ver. Seja cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas e recuperou a visão. Então levantou-se e foi batizado. Até aqui. Pai, fale conosco nessa noite, a oração que faça ao Senhor. Não fale o que queremos, mas o que precisamos.
Usa aquele sonoplasta, assim o Senhor fazendo, eu vou dar honra, glória e o louvor para todos sempre. A igreja que crê diz, podeis assentar dando glória, porque aqui é de graça. Eu só estava querendo provar para ver se era água de coco mesmo. De verdade, água de coco. Deus é bom, amém, gente? Amados do Senhor Jesus, se tiver algum obreiro fora, os irmãos estão na porta, pode sentar e pode pedir quem está fora para entrar para dentro, fazendo favor. Eu quero todos aqui dentro da igreja para ouvir a palavra. Quem não está trabalhando, cooperando na cozinha, pede para entrar para dentro. Eu estava orando ao Senhor quando o Senhor ministrou essa palavra. Eu já preguei outra vez, e é um texto bem conhecido de todos nós, pastor Vanderlei. E o Senhor falou para mim assim, olha, o Senhor tira discípulo do anonimato. O Senhor, Ele tira discípulo do anonimato. Eu fiz questão e eu gosto quando alguma frase do texto que eu leio, que o Espírito Santo me dá, pela misericórdia, pastor Patrick, alguma revelação, eu gosto de fazer ênfase, pedir com que a igreja repita, porque eu vou lembrar do que o Espírito falou comigo. Esse texto vai falar da conversão de Paulo, que até então é chamado Saulo, e muitos acham que Deus mudou o nome de Saulo para Paulo, e na verdade Deus não mudou o nome de Saulo, é porque Saulo ele tinha dupla cidadania, então Roma ele era o Saulo, né? E também era conhecido como Paulo, no meio dos israelitas, dos judeus. Pois bem, Saulo estava indo perseguir a igreja, estava indo fazer o quê? Estava perseguindo quem mesmo? Só para você entender que essa questão de perseguição contra a igreja, isso é desde a antiguidade. Tem hora que hoje eu não consigo entender que crentes que servem a Deus hoje 10, 15, 20 anos, ele não conseguiu até hoje aprender que você foi levantado para ser perseguido. Por que, pastor Fabrício, nós somos perseguidos? Porque nós avançamos e quem quiser nos acompanhar, quem nos persegue vem atrás. É fácil. Ninguém persegue ninguém que está parado. Já viu alguém atrás de um doido que fica num poste parado? Já viu fila de gente atrás do doido porque ele está num poste parado? Não. As pessoas passam e deixam ele lá. Você já viu alguém parado lá assim, esperando ver? Se o cara não está andando, não está fazendo nada, tu vai fazer o quê? Mas quando você vê alguém avançando, caminhando, isso em qualquer área da sua vida, seja ela financeira, seja ela espiritual, né? Se a pessoa começa a prosperar, as pessoas já começam a perseguir no sentido de, eu quero ver onde está indo isso aí, como é que o pastor Fabrício está andando aquele motão ali que está, né? Que carrão, eu quero saber esse mistério. As pessoas começam a te perseguir porque, na verdade, alguns porque querem saber de onde está vindo, como você está conquistando, e outros porque, na verdade, se puder cortar na sua frente para te parar, a intenção é essa, é parar. Então a igreja ela é perseguida porque a igreja, desde Atos Apóstolos capítulo 2, verso 1, quando eles receberam o Espírito Santo e saíram pelas ruas, fazendo prodígios e maravilhas através do dom do Espírito Santo, a igreja passou a ser perseguida, porque os resultados começaram. Saulo ele vai para Damasco porque ele soube que em Damasco o sinédrio já estava todo quase sendo evangelizado, ganhado. Inclusive alguns estudiosos vão crer que Ananias ele fazia parte dos 72 que assentava na cadeira de Damasco para julgar. Então as igrejas nessa época entravam em cidades. Lembra de Filipe lá em Azoto? É Azoto mesmo que Filipe foi, né? Lembra de Filipe e Azoto? Quando os discípulos de Jesus chegavam em cidades, eles queriam ganhar toda aquela cidade para Cristo. Eles não entravam num lugar, por exemplo, entrou aqui em Nurque, eu quero ganhar essa avenida aqui, a Avenida Avenue C. Aonde morar pessoas na Avenue C, eu vou ganhar para Jesus. Não, os discípulos entravam e eles, enquanto a cidade de Nurque não fosse tomada pelo Evangelho, eles não paravam. Então, quando Paulo fica sabendo que estava tendo um crescimento muito grande
de cristão dentro de Damasco, Paulo agora, ainda Saulo, ele vai levantar contra esta igreja, ele vai levantar contra este acontecimento, ele vai levantar contra esta obra que estava sendo realizada. Por quê? Porque ele queria parar. Ele queria fazer o que mesmo? Ele queria fazer o que mesmo? Porque quando eu não sei a fonte que me alimenta, sabe, e eu não consigo entender o seu processo, né, a sua progressão, eu começo a querer lutar para te parar. Porque sabia que isso chama até inveja, tá? Numa linguagem fácil. E a palavra inveja, etimologicamente falando, não é até inveja do que você tem. O invejoso, ele não inveja o carro que você tem. O invejoso, ele não quer que você tenha. É diferente. Tem pessoas que acham assim, que a pessoa tem inveja porque eu estou num carro bom e ele quer meu carro. Não, não, ele não quer seu carro e nem quer um outro carro melhor do que o teu. O invejoso, ele não quer que você tenha. Então o que estava acontecendo aqui é o seguinte: Paulo era um chefe, era alguém poderoso e havia recebido cartas dos principais da terra para poder combater essa igreja, para impedir o crescimento dessa igreja. Porém, tu sabe da história, aí no meio do caminho de Damasco, o Senhor se apresenta para Saulo. Quem se apresenta? O Senhor se apresenta para Saulo. Saulo cai, alguns falam que ele cai do cavalo, porque nessa época andava muito a cavalo, mas a Bíblia não diz que ele estava a cavalo. Mas eu quero crer que ele estava montado sobre o seu cavalo, porque ele vinha para uma batalha, e eu quero crer que ele vinha preparado de armadura, de espada, quem sabe, e com um exército atrás para impedir o crescimento da igreja. O que acontece, o certo é que Paulo cai. Ele vê um clarão no meio do caminho e ele cai. É interessante que somente Saulo caiu e somente Saulo viu o resplendor de glória. Porque o Senhor, ele salva no coletivo. Mas o Senhor, quando ele tem um chamado no individual, eu vou falar para eles entenderem, não adianta você fugir. Não adianta fugir. Se Deus ele tem um chamado para ti no individual, meu irmão, pode ter certeza. Tem pessoas que às vezes conversam comigo, pastor, o que eu vou fazer com meu filho, com a minha filha, já orei, já fiz isso, fiz aquilo. Eu falei, agora tu vai fazer a oração para que o Senhor faça com ele e com ela o que ele fez com Paulo. Porque aquilo que você não pode fazer, o nosso Deus pode. Vou falar de novo. Aquilo que você, pai e mãe, não consegue fazer com a tua palavra, o Senhor faz com o teu poder. Então ele se apresenta, Saulo cai, e ele caiu e ficou cego por 3 dias. Ele perdeu literalmente a visão. E as pessoas que estavam junto com Paulo agora ficam assustadas. Por quê? Porque o líder maior está cego, a tendência é que ninguém... Meu Pai do céu, presta atenção. Pastores, vou falar algo para vocês aqui nessa noite, que o Senhor me falou aqui agora. Nós, como líderes espirituais, se tem uma coisa que nós temos que batalhar para nunca perder, é a nossa visão. Porque um líder cego espiritualmente, ele leva toda uma geração a padecer no deserto. É uma responsabilidade muito grande que nós temos nos nossos ombros quando perdemos a visão. Então Paulo perde a visão, agora acabou a batalha, acabou a perseguição, acabou o propósito pelo qual eles estavam ali. E agora esse Paulo vai para a casa de um tal Judas, que morava numa rua chamada Direita, e ele vai ficar hospedado ali. Eu quero crer que esse Judas é crente, e Paulo segue e falou assim, eu preciso ir para a casa de um crente. Aí imagina agora os soldados que foi para matar os crentes, falando assim, mas Saulo, a gente veio para matar o crente, agora tu está querendo ir para a casa de um crente? Ele falou, rapaz, o que eu vi ali, porque eles não viram, o que eu vi e ouvi ali, sabe, eu sei que só vai mudar se eu tiver junto com quem fala a mesma língua. Não, você não entendeu. Sabe o que Saulo estava indo para casa do Judas, sabe por quê? Porque tem coisas na sua vida que só vai resolver quando você se misturar com pessoas que estão no mesmo propósito. Quando você se envolver com pessoas, vou falar até tu entender, pessoas que estão na mesma linhagem, na mesma visão do que você. É por isso que tem muito crente que fica batendo cabeça, porque ele procura fulano, betano, ciclano, mas ele não procura um crente que tenha a mesma visão que ele.
Uma visão do tamanho dessa proporção, uma visão com essa grandeza que Saulo teve do Senhor, porque ele pergunta e fica cego e fala: quem é? Aí Jesus responde: sou eu quem? Jesus, aquele a quem tu persegues. Ô Saulo, para de perseguir a minha igreja, porque eu não te chamei para perseguir, eu te chamei para ser perseguido. Não, você não entendeu? Eu vou falar de novo. Deus não te chamou para perseguir, Deus te chamou para ser perseguido. Deus não te chamou para padecer nessa batalha, mas Ele te chamou para padecer pelo Evangelho, que é vivo, é verdadeiro, é poderoso. Quem está aqui comigo nessa noite, está entendendo a tua chamada? Está entendendo a tua chamada? Está entendendo o teu ministério? Se até aqui, ó Saulo, tu teve dificuldades em entender qual o propósito que tu está nessa terra, eu vou falar agora. O propósito teu é ser perseguido, é ser caluniado, é ser criticado, mas o final é vitória, é glória eterna, tá entendendo? É vida na eternidade. Senhor, é o Senhor, sou eu. Eu, Jesus, estou falando contigo hoje, porque eu não vou nem mandar recado. Tem coisas que o Senhor manda recado, Ele mandava anjo, né? Moisés vai falar com ele, ele fala assim: não, o meu anjo vai contigo, Moisés, não quer saber de anjo não. Eu não quero saber de anjo agora não, porque tem situação que a gente sabe que é só Deus. Saulo olhou e falou assim: não, Saulo, eu poderia ter mandado um anjo, poderia ter mandado Gabriel, Miguel, arcanjo, eu poderia ter mandado aqui uma legião de anjos, né? Descer aqui para te parar, mas eu decidi, eu mesmo vim, para tu não ter dúvida. Tem coisas na nossa vida que é o próprio Deus que vai fazer. Tem encontros da nossa vida marcados por essa presença, que foi decisão do próprio Deus, porque eu nunca vi uma pessoa, Anderson, que encontrou com Jesus e a vida dele continua a mesma coisa. Sabe o que nós estamos, deixa eu só bater, eu já volto aqui. Sabe o que nós vemos muito nos dias de hoje? Convencidos que o céu é o melhor lugar. A igreja hoje está cheia de crentes convencidos, mas o Senhor nunca quis crente convencido que Ele é o melhor caminho. O Senhor quer crentes convertidos. Como que é a conversão? Convertido é diferente de convencido. Convencido é eu saber que algo, aí eu acho que isso é melhor para mim. Eu estou convencido, pastor Thaís, que a melhor coisa é eu ir para a igreja. Tudo bem, vem para a igreja. Agora depois que tu chegar na igreja tem que ser convertido. Porque o que acontece com Paulo, ele foi convertido. Como assim? Ele estava num caminho de perseguidor e agora ele passou a ser perseguidor. Houve uma conversão. Ele estava indo para frente e voltou para trás. Preciso começar de novo. Eu preciso começar de novo. Ele pega depois daquela visão, aquela clareza, essa visão extraordinária que mudou. Eu nem vou falar da visão, porque tem tantos homens na Bíblia, pastores, que teve visão extraordinária da parte de Deus, que mudaram toda a história do seu ministério. Um deles foi Paulo. Nós precisamos buscar do Senhor visão espiritual que é capaz de mudar a história do nosso ministério. Lembra de Isaías? Isaías entra, e quando ele entra dentro do templo assim, até escondido para lá, aí a Bíblia diz que ele levanta os olhos para o céu, e o que ele vê? O Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. O ministério de Isaías nunca mais foi o mesmo depois daquela visão. Pastor, o senhor quer dizer, Deus vai dar visão que vai impactar o teu ministério? Recebe isso. O Senhor vai te dar uma visão tão poderosa que Ele vai impactar a tua vida, a tua história, a tua casa. Levanta a mão, recebe, igreja. No nome de Jesus, estou profetizando. O meu Senhor vai dar uma visão que vai impactar a tua geração, vai impactar o teu ministério, a tua chamada, e nunca mais a tua vida será a mesma. Pastor, o senhor quer dizer? Eu quero dizer que está faltando no nosso meio visão espiritual capaz de mudar a história da nossa família. Visão espiritual que é capaz de mudar a história do nosso ministério. Homem de Deus, mulher de Deus, ele não pode deixar de ter experiência com céus a ponto de mudar a história da tua chamada. Porque uma coisa é acreditar no que o pastor Wellington prega, uma coisa é acreditar na profecia que eu libero, outra coisa é se deparar com o Senhor, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, gritando o teu nome e dizendo: Ataíde, tu é meu, tu me pertence. Eu desci na casa para dizer: tu és escolhido.
Tem escolhido de Deus nessa noite? Tem escolhido de Deus nessa noite? E é interessante que Deus escolhe cada coisa. Deus escolhe cada coisa. Que se fosse eu, pastor, ou o Senhor, não escolheria. O cara é perseguidor. É meio que assassino do povo de Deus. E o Senhor vai falar que ele é o escolhido. O cara é um trapaceiro. Roubou a bênção do irmão. E os céus vai dizer: amou o Senhor mais a Jacó do que a Esaú. O cara é mentiroso. Chega onde Deus manda e fala assim: ela é tua esposa. Aí o mentiroso: não é não, ela é minha irmã. Quem te mandou não foi Deus? Pra que tu tá mentindo? Deus escolheu um outro que acabou de matar, era um assassino. E ele vai correndo, fugindo para as terras de Midian. E de repente ele chega e ele encontra com o Senhor. E Deus: te quero no meio da sarça. Tu é uma escolha minha. Senhor, eu acabei de matar. Não importa quem você foi. Eu sei quem você vai ser a partir dessa visão. Tu está entendendo o que a visão tem poder de fazer? Tu está entendendo o que o Senhor é capaz de fazer quando Ele revela a tua chamada e os teus desejos? Mas fala a verdade, nenhum de nós escolheríamos essa turma. Um Pedro que nega, um Pedro que andando com Jesus está armado, a ponto de cortar a orelha do outro, que era sacerdote. Aí esse Pedro pega armado, no meio do culto, arranca a faca. Aí Deus: eu quero Pedro. Esse Pedro foi o que provocou a ira em Saulo, porque tinha só 3.120 crentes até antes. Mas agora, lá em Damasco, tinha 5.120. Porque o Pedrão já tinha ganhado 5.000 para Jesus e 120.000 era só discípulo crente que esperou fogo descer do céu. Aleluia! Olha que escolha! Quer mais? Deus olhou, escolheu a Taíde. Aí, você vê que escolha que ele faz. Deus olhou, escolheu o pastor Hélio. Você riu? Deus olhou, com todos os seus problemas, defeitos e limitações, só quem é crente vai dar glória. Escolheu você. Se é para ele. Deixa eu correr. O Saulo agora teve a visão, ficou impactado. Preciso de conversar com o crente para me compartilhar. Porque, fala sério, olha para cá. Por que eu falo que a casa era crente? Geraldinho, bom te ver. Por que a casa era de crente? Uma visão dessa, pastor Fabrício, você iria compartilhar com qualquer pessoa? Não tem jeito. Se tu vai contar para alguém: rapaz, eu vi o Senhor ali no caminho da massa. Mas como tu viu, tu tá cego, tu viu? Eu vi, antes de ficar cego eu vi, esse foi o problema, eu vi e fiquei cego. Você ia acreditar? Aqui na igreja tem um monte que se fosse contar, não ia acreditar nele. Já pensou o cara assim, ó, os outros carregando ele, ó, cego. Aí chegou na casa do Valdir, cego. Valdir, tu não sabe o que eu vi. A Valdir falou assim: ó, pra tu ver, não sei mesmo. O que tu viu se tu não enxerga? Aí ele falou: não, moço, antes de eu ficar cego. Aí que tu viu? Eu vi o Senhor. Eu vi Jesus. Aí você viu quem? Jesus. Rapaz, Jesus já morreu faz tempo. Só tá aí o discípulo. Até vindo Pedro, João, Tiago, Tomé, alguns dos discípulos aí pregando. Você confundiu, mas aí Jesus você tá falando? Já foi. Aí não, eu vi ele, por ver ele eu fiquei cego. Se é um meio crente, tá bom, varão, Deus abençoe, né? Já, quem sabe um dia Deus te cura. Não, moço, mandou vir para tua casa. Vou ficar aqui esperando agora. Se Jesus me deixou cego, ele dava vista aos cegos. Ninguém entendeu. Eu estou fazendo uma conjectura. Saulo contando na casa dos juízes. Não, tu não entendeu. Esse Jesus que me fez
me tornar cego, ele tem poder para me dar visão. Como assim? Esse Jesus, eu já ouvi falar dele. Antes de eu ir perseguir, eu fui lá por quê? Porque esse povo está pregando, dizendo que esse Jesus dava vista aos cegos, esse Jesus curava o paralítico, esse Jesus levantava o coxo, e esse Jesus ressuscitava dentre os mortos. Tu não está entendendo? Esse Jesus é poderoso. Esse Jesus tem tanto poder, que eu fui com todas as minhas convicções, que eu estava certo, e voltei a me sentir a pior pessoa da terra, entendendo que eu necessito da tua misericórdia. Mas e aí, agora você é um crente, conta, moça, eu quero ouvir esse negócio. Aí ele está falando, e eu estava indo para matar. Quando eu indo para matar a igreja, ele apareceu no meio do caminho. Quem apareceu? Jesus, rapaz. Ele apareceu. Rapaz, eu aceitei ele sem conhecer, e ele apresentou para a tua vida. Como eu queria estar no seu lugar, porque eu tenho certeza, se eu encontrasse com esse Jesus, eu não ia nem deixar ele sair da morte. Conta mais, conta mais. Rapaz, eu não sei o que fazer, mas eu ouvi falar que os crentes oram. Eu ouvi falar que os crentes oram. Por quê? Porque um dia eu tentei matar eles. Eles estavam lá numa igreja reunidos, 120, e disse que oraram, desceu fogo do céu, foram batizados com línguas. Meu irmão, olha, eu não sei nem como eu falar com esse Jesus, mas eu sei que eu tenho que orar, e eu vou orar. Pastor, que base o senhor tem para dizer que Paulo pensou assim? Porque o texto que nós acabamos de ler vai dizer que quando o senhor apresenta para Ananias, ele fala assim: Paulo está numa rua chamada direita, na casa de um homem chamado Judas, e ele está fazendo o quê? Ele está orando. Paulo está orando. Por quê? Porque depois de receber essa revelação, o Paulo entendeu: eu não consigo manter essa presença sem ter comunhão com os céus. Eu não consigo manter este relacionamento se não for com intimidade e oração ao céu. Paulo, mas tu vai orar sobre o Deus Jeová, o Ravé, o Yavé. Ele não. Eu vou orar agora em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Eu vou orar em nome de Jesus, o Todo-Poderoso. Paulo, o que tu quer? Eu quero que esse Jesus se apresenta para mim novamente, me faça enxergar, porque se ele me trazer visão, eu vou dizer: a partir de hoje, eu só prego no nome dele, eu só falo no nome dele, eu só oro no nome dele, eu evangelizo no nome dele. Paulo, tu tá ficando doido. Essa visão mexeu com a tua cabeça, com o teu cérebro. Fala, eu vou orar. E outra coisa, tu pode me deixar na sua casa aqui? Eu prometo, não vou comer. Não, eu não quero comida. Por quê, Paulo? Eu vou orar, vou jejuar e vou esperar o meu milagre. Eu vou orar, vou jejuar e vou me retirar para ele. Urabacandaraia, eu preciso. Olha para cá. Paulo estava, aí ele volta. Judas crente, recebe, e ele volta. E eu quero crer. Mas por que o Judas era crente? Porque Paulo era assassino. E tinha em mãos cartas que ele dava poder para matar. Esse Judas poderia olhar e falar assim: não, esse cara não posso poder na minha casa. Como eu vou receber esse homem aqui dentro, que quer matar o povo de Deus? Sim ou não? Poderia pensar. Mas o cara crente viu o Paulo assim, e aí eles começaram a conversar. Então pode ir, então agora você é irmão, Paulo. Sou irmão. Mas você queria ser irmão? Querer eu não queria não, mas ele me pegou. Você não queria não? Não, querer ser crente eu não queria não. Mas eu fui naquela igreja, de repente o pastor pregou, o Espírito Santo foi batendo no meu coração, a minha alma foi aquecendo, o meu coração foi ardendo, a presença foi tomando conta. Eu comecei a entender a necessidade de receber aquele poder que o pastor estava falando, e sem querer, quando o pastor falou: tem alguém que quer entregar a vida para Jesus, minha mão foi sem eu permitir, e até hoje eu sirvo o Senhor Jesus. Quantos que estão aqui dentro dessa casa levantou a mão para Cristo até sem querer? O chique é que a sua vontade, Vitorinha, de não querer ele, não mudou o fato dele te escolher. Aí ele vai dizer assim: eu sei, não foi tu que escolhestes a mim, mas eu escolhi você para um novo propósito. Oh, aleluia! Eu te escolhi para um novo propósito nessa terra. Deixa eu correr. Saulo estava orando. Saulo estava fazendo o quê?
Aí ele está orando: Senhor Jesus, obrigado, eu sei que o Senhor apareceu, mas agora eu estou cego. Se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, eu estou imaginando a oração do crente agora. Se o Senhor tem algo para fazer na minha vida, o Senhor sabe que se tem uma coisa que eu preciso é enxergar. Aí Jesus do céu deve estar olhando para Saulo e está assim: Saulo, eu sei que tu precisa enxergar, mas por enquanto tu já viu que era necessário. Você não entendeu? O que tu viu supre todas as tuas necessidades. Se tu morrer sem enxergar nada, o que tu viu foi o suficiente para te levar para a eternidade com Cristo. Aleluia! Tá vendo? Tem experiência que é suficiente para nos fazer viver uma eternidade com Cristo na glória. Mas eu quero crer que esse homem orava, Aí talvez sem pensar e sem entender o que estava acontecendo, Deus fala assim: vou dar ele uma visão. Outra. Agora é revelação. Vai, Senhor, vou. Dá uma revelação para Saulo. Saulo está aqui, ó. Senhor, de joelho orando, quem sabe, né? Senhor, eu estou aqui à disposição, tá? Eu não posso ir para lado nenhum, depende de todo mundo. Antes eu guiava, antes eu liderava, antes eu mandava. Agora você está vendo, né? Como é que você me colocou? Dependendo até para levantar para ir no banheiro, eu preciso de alguém para me segurar nas mãos. Mas estou aqui à disposição. Aí Deus: Saulo, de novo? Deu uma visão. Vai vir aqui um homem por nome de Ananias. Quem vai vir? Ananias. Ele é meu discípulo. Cheio do Espírito Santo. Saulo: Fique em paz. Eu já estou indo lá dar o recado para ele. Mas estou te avisando que ele vai vir. Quando ele chegar, o nome dele é Ananias. Como é que ele chama? Tá bom, Senhor. Eu vou esperar. Quem? O Ananias. O Ananias. É crente? É crente. Cheio do Espírito Santo. Espera ele aqui. Mas continua orando. Porque o Satanás, mesmo eu mandando, ele pode lançar um acerto no Ananias e não querer vir. Se o Ananias não vier, o Saulo está enrascado. Deixa eu te falar uma coisa. Isso é tão importante, que se tu que é homem e mulher de Deus não entender o propósito que Deus te fez profeta nessa terra, tu é capaz de paralisar o ministério na vida de alguém. Se a pessoa não orar, meu irmão, e o Satanás entrar, tu que foi levantado para ser bênção, pode, Mas aí Saulo estava orando, Saulo fazendo o quê? O cara ora. Agora fala a verdade, quem não ia orar? Deus sabe do jeito que leva a gente para oração, sim ou não? É só apertar um pouquinho a tarraxa, né, Margot? A Margot tá ali, ó. E ora, meu filho. Talvez tu fique a semana toda sem orar, mas se ele apertar a tarraxa um pouquinho, tu ora de manhã, de tarde, de noite. Ora ou não ora? Ora ou não ora? Ora, eu sei que ora. Sua enfermidade bater. É um caroço, talvez, de um furungo, mas tu tá tanto ouvindo falar de câncer disso aqui, tu já põe a mão. Senhor Jesus, tem misericórdia, tem misericórdia. Aí daqui a pouco nasce aquele olho assim, e faz... Até parei de orar, é só estourar que o problema passa. Mas antes de saber, tu ora. Então Saulo agora fica orando. E o bom é que quando a gente ora, Deus responde. Aí o Senhor, Saulo orando, o Senhor agora vai no Ananias. Meu discípulo. Ananias é quem? Não é o pastor que está dizendo, não, a Bíblia. Deus, Jesus chamou Ananias de meu discípulo. Ô Ananias, Senhor, pode falar, eis-me. A Bíblia diz que ele logo levantou e falou, eis-me. Porque presta atenção numa coisa, tem hora que nem Deus chamando a gente não levanta. Tem crente que é ruim para levantar. E esse levantar aqui, eu não estou falando só de levantar da cadeira não, eu estou falando de levantar para tomar uma posição. É profeta, mas Deus não está falando nada, está acomodado, sentadinho na dele. Aí Deus está falando assim, ô fulano, Maria, João. Aí tu, eis-me aqui, sentado, não vai mudar nada. Então Ananias, eis-me aqui, a Bíblia diz que ele levanta. Sabe por quê? Porque se tu quer continuar ouvindo a voz de Deus, o salmista fala assim, uma coisa disse Deus e 2 vezes eu ouvi, parece que deu eco. O que ele ouviu 2 vezes? O poder e a glória pertencem a ele. O poder e a glória pertencem a ele. Uma vez o Senhor falou,
e 2 vezes eu ouvi, e foi o suficiente para mim entender. Aí Deus está chamando, Deus está falando, é tu que eu quero usar, levanta, desperta, é um tempo novo, chega de brincar. Aí tu fica na mesma posição, e na sua vida nada muda. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque eu disse que quero pregar. Deus vai tirar discípulo do anonimato, mas Deus não tira discípulo preguiçoso do anonimato. Deus não tira discípulo que não se posiciona do anonimato. Senhor, eu sonho um dia ser um pregador, mas não levanta para nada. Senhor, eu sonho um dia liderar um povo, mas não se posiciona para nada. Eu estou falando, Senhor, eu tenho muita vontade de ser usado dessa forma, mas tu olha para um lado, olha para o outro, a pessoa sempre está na mesma posição. Cutuca esse irmão e fala: é hora de mudar, é hora de mudar o teu posicionamento, é hora de levantar. Quer ser usado? Se disponha. É por isso que o texto começa dizendo, pastor Patrício, que ele era meu discípulo. Ele sabia o mestre que tinha, e o mestre dele não se curvava, o mestre dele não parava, o mestre dele não ficava encostado para os cantos, como Maria mole, hoje estou de pé, amanhã eu estou deitado. Não, não, não. Ele veio fazer uma missão e chegou na cruz, e a palavra foi tetelestai. Sabe o que quer dizer? Está consumado. Alabacandaraia. O ministério que foi entregue nas minhas mãos está consumado, essa missão. Não adianta só ter vontade, não adianta ter vocação, não adianta ser escolhido e não tomar posição. Alabacandaraia. Não adianta falar, eu fui chamado, mas toda hora que olha, tá no mesmo jeito. Entra ano e sai ano, não prega pra ninguém, não ora nada, não estuda nada, não prega nada, não faz nada. Tudo que é chamado pra fazer, eu não posso, eu não tenho, não dá, não consigo, tô devagar. E aí como é que tá? Eu tô esperando do Senhor. Até quando, Maria Mole? Tu vai esperar em Deus? Até quando vai esperar no Senhor? Para levantar dessa cadeira e dizer: eis-me aqui. Mas o Ananias, que era discípulo de Jesus, ele levanta, ele fala: eis-me aqui. Quer dizer, estou aos seus ouvidos. Aí o Senhor fala: Senhor Ananias, tenho um homem chamado Saulo de Tarso. E Ananias está escutando. Ele está na casa de um homem chamado Judas, numa rua chamada Direita. Eu falei para ele que tu vai lá. O Senhor já está dizendo para Ananias, para impedir qualquer tipo de argumento, ele já está dizendo para Ananias e dando todas as coordenadas. O homem está lá, eu já falei para ele que tu vai lá. Quem vai? Quem vai? O Ananias. Aí o Ananias: Senhor, mas eu tenho ouvido muitos males desse Saulo. Esse Saulo está perseguindo a sua igreja. Esse Saulo está matando a sua igreja. Esse Saulo está fazendo fofoca com o nome da sua igreja. Esse Saulo, ele vai na igreja só para dar trabalho. Esse Saulo, ele vai na igreja só para arrumar confusão. Esse Saulo só vai na igreja para arrumar contenda. Este Saulo, sabe que alguém está entendendo? Este Saulo, ele só vai na igreja para fazer disse e me disse. Este Saulo não é crente. Este Saulo, isso é encapetado. Este Saulo não é quem o senhor está pensando que é. Aí eu gosto que o papai olha para Ananias e Ananias, eu não sei o que ele é para você, mas para mim ele é vaso escolhido. Aleluia! Para mim ele é vaso escolhido. Deixa eu te falar, olha para cá. Ananias levanta, é discípulo, se posiciona, mas sabe agora o que ele vai fazer? Ele vai tentar convencer a Deus que aquilo não é possível. Ele vai agora arrumar meios
para não fazer, me fugiu a palavra que eu queria dizer, para não fazer o que Deus manda, ou mandou. Peraí, Ananias era profeta, sim ou não? Sim ou não? Discípulo de Jesus, sim ou não? Levantou na hora, não? Mas parou quando soube do propósito. Parou quando soube do ministério. Tentou argumentar com Deus e trazer desculpas para não fazer aquilo que Deus estava mandando. Será que esse Ananias parece comigo e com você ou não? Você ouve a voz de Deus ou não ouve? Ouve ou não ouve? Quando ele chama, você levanta ou não levanta? Levanta ou não levanta? E por que não faz o que ele manda? Está entendendo quem é esse Ananias? Fala assim, esse Ananias sou eu. Eu tento de qualquer modo não fazer o que Deus manda. Eu sei que é Ele que está mandando, eu sei que é Ele que escolheu, mas enquanto eu puder argumentar para não fazer o que me mandou, eu vou argumentar. Esse Ananias é eu, esse Ananias é você, Moisés, que vai colocar as suas deficiências, as suas fragilidades. Eu sou gado, eu sou pesado de língua. É sempre assim. Sabe por que tem hora, pastor Vanderlei, que Deus não revela? Sabe por que tem hora que Deus não revela o ministério que Ele quer fazer na sua vida? A obra? Sabe por que tem hora que Deus não revela? Peguei a palavra. Objeção. É isso que eu quero falar. Nós fazemos, ouvimos, obedecemos, mas sempre que podemos trazemos as nossas objeções. Só para não fazer. Argumento. Olha para cá. Eu estou falando com o pastor Vanderlei. Sabe por que eu sempre trago objeção? Porque quando eu olho para o tamanho da obra, eu olho para mim e me sinto incapaz de ver essa obra ser concretizada ou realizada. Aí sempre nós trazemos as nossas objeções para não obedecer o ide. Deus perguntou para Ananias quem era Saulo. Você viu Deus perguntando para Ananias quem era Saulo? Ele não já chegou falando quem era? Não falou onde o homem estava? A rua, o nome do dono da casa? O que esse Deus precisava mais falar para Ananias? Para ele, esse Ananias saber que quem estava apresentando para ele, pedindo ou mandando, era o Senhor. Aí quando Ananias traz as suas objeções, para não ir obedecer, sabe o que Deus fala para ele? Vai. Uma ordem imperativa, sabe o que Deus falou para ele? Vai. Sabe por quê? A escolha não é sua, é minha. Vou falar de novo, a escolha não é sua, é minha. Se Deus mandou, vai. Se Deus mandou, vai. Deus mandou ir, vai. Deus está mandando fazer a obra, vai. Não coloca obstáculos, não coloca barreiras, não cria empecilhos. Deus falou, vai. Deus está falando, vai. Por quê? Porque se Ele falou, vai, Ele vai sustentar, Ele vai garantir. A vitória é certa, quem quer nisso? A vitória é certa. Talvez Deus está querendo te usar para uma obra grande, um projeto imenso, e você olha para a tua pequenez e fala, não consigo, não vai dar certo. Aí o Espírito Santo me traz na RDA e vai dizer, vai, 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 que eu sou contigo. Senhor, eu ouvi falar muitos males desse homem. E Deus calado. Tem matado, tem perseguido. Deus só fala para ele assim, Ananias, para mim. Para quem? Para quem? Está entendendo por que tu não precisa de ficar preocupado com o que esse irmão acha, pensa, fala, deixa de falar de você? Porque antes de ser para ele, o Senhor fala assim, tu é para? Você que entendeu? Você que entendeu? Antes de eu ser o que tu pensa para você, eu já sou para ele. Vou ficar com quem? Ele está dizendo assim, Ananias, para mim, para quem? Quem está falando isso? Quem? Quem está falando? Quem está falando?
Então ele está falando para mim, ele está dizendo assim, eu não sei o que é para você talvez ele não é bom, para você talvez ele não fala o que te agrada, para você talvez ele é forte demais com as palavras, para você talvez tu não estava nesse culto hoje, para você talvez não seria o pastor que tu escolheu, para você talvez não seria esta igreja que tu iria congregar, mas ele está dizendo é para mim, é para mim, é para mim, é para mim, não é para você, é para mim, é para mim, eu vou dizer para tu entender, nada é por mim, é para ele, o alabacando, alabacalabara sai. Pode, meu filho, para não. É pra mim, está dizendo o Senhor. Ô, Ananias, tu é discípulo, é profeta, é instrumento, mas eu não perguntei o que é pra você. Eu tô dizendo que pra mim é uma escolha nessa terra. Oh, maravilha. Ah, mas se fosse eu, não escolheria. Eu não te perguntei. É pra mim. Eu não escolhi nada pra você, rapaz. Eu não levantei esse pregador pra você. Eu levantei pra mim. Tu é instrumento pra quem, irmão? Tu é instrumento pra quem? Tu canta pra quem? Tu prega pra quem? Tu evangeliza pra quem? Tu faz a obra pra quem? Estou te ensinando, é isso que o Espírito está dizendo. É pra mim. Sabe por que ele falou pra mim? Valdir, sabe por que ele falou pra mim? Porque quando era pra Ananias, o Saulo de verdade só matava. Quando era para Ananias, o Saulo de verdade só perseguia. Quando era para Ananias, o Saulo de verdade só prendia. Mas isso é quando era para Ananias. Porque quando foi para o Senhor, está entendendo isso nessa noite? Está entendendo essa noite? Quando é para o pastor, é só perseguição. Quando é para o pastor, é só calúnia. Quando é para você, é só fofoca, é só difamação. Mas quando esse aí faz para o Senhor, o Nabacandarabaçai. Quando faz para o Senhor, Daramassura, Becandaraia, enquanto foi para Ananias, Saulo só perseguia. Mas quando foi para o Senhor, esse Paulo agora vai dizer: a vida que vivo já não vivo mais eu, mas ele vive em mim. Quando é para o Senhor, o Paulo vai dizer: viver com Cristo é lucro, mas morrer é ganho. Quando é para o Senhor, o Paulo vai dizer: não importa, se quiser me arrancar a cabeça, que arranque, mas eu vou guardar a fé, eu vou combater o bom combate, tá entendendo? Por que, Paulo? Porque agora eu não faço mais para Ananias, agora eu não faço mais para Ananias, agora é para o Senhor. Se é para ele, porque se for para mim tá ruim, imagina para ele. Tá entendendo o que o Senhor está dizendo para Ananias? Está entendendo por quê? O que as pessoas falam e pensam a teu respeito nunca mudou a escolha desse Deus? Final da sua carreira, esse Paulo vai dizer assim: olha, combati o bom, guardei encerrei a carreira que foi proposta. Sabe por quê? Porque tudo que Paulo fazia depois daquele encontro nunca foi mais para a igreja, foi para o Senhor. O próprio Deus falou: isso é para mim, eu escolhi para mim. E para mim, este Saulo que tu conheceu, porque você fala de um Saulo que conheceu, eu falo de um Saulo que eu conheço. Então agora, depois de tudo isso, vai. Porque é melhor obedecer do que? Aí Deus fala com ele: vai. Eu já te expliquei, eu já falei o que eu quero, o que é para mim, então vai. Ananias levanta, o bom de Ananias é isso, que ele traz as suas objeções, mas ele é obediente. Sabe aquele crente chato que não vem no culto hoje?
Ele até traz, as objeções, mas é obediente. Você fala, não, faz isso assim que eu quero que faz, aí ele vai e obedece, entendeu? Ananias era desse, cheio de argumentos. Vocês vão ficar olhando para ver quem é que não veio no culto, né? Já imaginei. Olha para cá, preocupa com quem não veio não, preocupa com o Saulo que está aqui. Olha, para mim, ele então vai. Aí o Ananias que levantou, ele obedeceu, só não queria ir, né? Rapaz, só não queria ir. Depois que fez tudo, por que parar? Fala sério. Depois, o mais difícil é levantar de onde nós estamos sentados. Porque, não sei se sentado ou se deitado Ananias estava, eu sei que ele estava confortável. Porque agora ele tem que levantar. Para fazer o que Deus quer, tem que levantar. Deus até fala com o homem deitado, Deus fala com o homem sentado, Deus batiza com o Espírito Santo. Mas a obra não se faz com ninguém sentado. A obra se faz com pessoas de pé e andando. Porque tu foi chamado para ser perseguido. Eu já falei que ninguém persegue ninguém que está parado, só persegue quem está andando. Então você tem que andar. Aí agora Ananias obedece e vai. Obediente, crente também. Porque de vez em quando ele dá uma desviada, mas volta pro caminho, o cara é crente. Ananias crente. Eu imagino chegar na casa do Judas, rua chamada direita, rua chamada direita. Olha o que Deus fez com ele. Ananias, vai lá, na rua chamada direita. A rua chamava como? Lá tem um homem chamado Judas. E o Saulo está lá dentro da casa dele, e orando. Então se ele está orando, chega gritando, porque senão não vai te ouvir, né? Aí eu estou pensando que o Ananias está andando aqui, chegou na rua chamada direita, e está assim, ô Judas! Tem alguém em casa? Aí eu quero crer que o Judas sai e fala assim, sim, pois não? Pois é, o Senhor mandou eu vir aqui, e ele falou, vai, eu tentei até argumentar, mas ele falou, vai, e eu vim. O Saulo está aí, o irmão? O irmão, quem está lá? Quem está na casa? Aí o Ananias chega na casa, é a Bíblia, eu li, o Ananias chega na casa, e ele fala assim, entrou Saulo na casa, orando, o Saulo estava como? Orando. E é gostoso demais quando você chega na casa de um crente e ele está orando. Vou falar de novo. A coisa mais gostosa é quando você vai visitar algum irmão, aí chega lá e ele está orando. Ele não está falando da vida dos outros, ele não está no WhatsApp, ele não está no Instagram, ele não está na fofoca, ele está orando. Aí tu chega na casa, o cara está orando, aí tu tem que gritar, ó fulano, eu volto depois. Não, crente, espera aí que eu já te atendo, só terminar a oração aqui. E já entrega. Aí a Ananias chegou e falou assim, Saulo, ô irmão. Eu penso que os céus olham lá para baixo. Jesus olha e fala assim, rapaz, isso é lindo demais. Até agora era inimigo. Até agora Ananias queria descontar tudo que ele fez, mas agora é irmão. Aceitou Jesus, é irmão. Acabou ter matado a sua família inteira. Mas chegou na igreja, entregou a vida para Cristo, aí tu tem que chegar e falar assim, ô irmão. Acha que ser crente é fácil? Acha que servir a Deus é fácil? A pessoa te prejudicou, a pessoa perseguiu, maltratou, matou gente da sua família. Aí veio para a igreja aqui, o Espírito Santo abraçou ele chorando, entregou a vida para Jesus. Aí tu tem que sair do seu lugar e falar assim, ô irmão, paz do Senhor. Olha para cá, e não é esse paz do Senhor, igual tu pensa que seria aceitável para Deus, não. Esse negócio de paz do Senhor e abraçar com falsidade, igual muitos fazem, sabe, Fabrício? Eu falo assim, ô irmão Fabrício, paz do Senhor. Tem gente que abraça assim, levanta aí. Já viu? Tem gente que abraça assim, ô varão, paz do Senhor. É tão só amigo que ele não quer nem encostar, para não pegar feiura ou sei lá o que ele quer. Paz do Senhor, irmão não, fala vaso. Vou te ver demais, irmão. Ananias chegou lá e falou assim, ei irmão. Aí o Saulo olhou, Ananias. O Senhor já tinha me falado de você, você é crente mesmo, rapaz. Porque se não fosse crente, não me perdoava. E se não me perdoasse, não entrava aqui. Pastor, o senhor quer dizer, Deus sabe quem Ele chama, Deus sabe quem escolhe, e Deus sabe quem usa. Está achando que Jesus vai usar você para uma grande obra? Se tu não entendeu o propósito. Ele sabe quem escolhe, mas Ele sabe também quem usa. Ananias chega crente. Irmão,
o Senhor me mandou vir cá. Aí agora eu penso que duas conversas de crente. E aqui, ó. E ele já tinha me falado aqui, viu? O Senhor já tinha me avisado que tu viria. É sério? Eu estava aqui no mistério e ele falou: o Ananias vai entrar aqui. E vai entrar cheio do poder. Ô irmão, faça o que o Espírito Santo colocar no teu coração. Sabe o que Ananias fez? Ananias, a Bíblia diz que Ananias, impondo-lhe as mãos, transferiu para Saulo o poder que estava sobre a vida dele. Pastor, o que era isso? O Espírito Santo enche Saulo de tachos dentro daquela casa, e as escamas que estavam nos seus olhos caíram na hora. Sabe por quê? Porque uma vez que o Espírito Santo chega, uma vez que o Espírito Santo se apodera da vida de um homem e da vida de uma mulher, a tua visão é aberta. Levanta a mão e recebe isso. A visão é aberta. Uma vez que o Espírito Santo te abraça, uma vez que o Espírito Santo te enche, a visão é aberta. Pastor, por que o senhor está falando que Ananias perdoou? Por que o senhor está falando que Ananias, ele entrou nessa casa obedecendo, sem mágoa, sem rancor, sem ressentimento? Porque o Espírito Santo não divide a sua glória com ninguém. É por isso que a Bíblia fala assim, ó: enchei-vos do Espírito Santo, não se embriagueis com vinho, com a contenda. Essas coisas é para coisas naturais. Contenda, difamação, calúnia, disse-me-disse, amargura na alma, isso é para coisas naturais dessa terra. Agora ele fala: enchei-vos do Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo, porque uma vez cheio do Espírito Santo, você não tem espaço na sua vida para nada disso. Uma vez cheio do Espírito Santo, o teu coração não tem espaço para tristeza. Uma vez cheio do Espírito Santo, o teu coração não tem espaço para amargura. Uma vez cheio do Espírito Santo, o teu coração perdoa. Sabe por que tu ama e perdoa esse irmão que está do seu lado? Por causa do Espírito Santo que está sobre a sua vida. Pastor, ninguém faz a obra do Senhor se não for por intermédio do Espírito Santo. É por isso que quando Jesus estava, ele junta os discípulos e fala assim: olha, eu vou subir, mas vós continuais aqui, até que do alto sejamos revestidos. Até que do alto sejamos o quê? Revestidos de poder. Porque quer fazer a obra do Espírito Santo, tem que estar cheio do Espírito Santo. Aí depois que foram cheios do Espírito Santo, começaram a pregar, vidas aceitaram Jesus. Cheio do Espírito Santo, começaram a pregar, vidas receberam milagres. Cheio do Espírito Santo, começaram a testemunhar. O Espírito começou a renovar, começou a restaurar, começou a tirar grilhões, começou a quebrar cadeias. Cheio do Espírito Santo, milagres foram liberados. A Bíblia vai dizer, Valdir, que pondo-lhe Ananias as mãos sobre Saulo, ele foi cheio do Espírito Santo. Olha para mim. Sabe por quê? Sabe por que ele foi cheio do Espírito Santo? Sabe por que Paulo foi cheio, Maria Eduarda, vamos te ver, do Espírito Santo? Porque Ananias só pode dar para Saulo o que tinha. Você só pode liberar para esse irmão e para essa irmã que está do seu lado o que você tem. E Deus só vai te usar dentro daquilo que você tem. Só mandou Ananias ir lá, porque se mandasse um outro crente não iria. Porque Ananias até tentou, com as suas subjeções, trazer, com os seus argumentos, vamos falar mais fácil, trazer para o Senhor motivos pelo qual ele não iria. Mas ele foi, porque o Espírito Santo dentro dele falou mais alto. Agora, quantos de nós não fazemos porque esse Espírito não fala mais alto dentro de nós? Eu olho para a pessoa e falo assim: não, isso aí não vale nada, isso não presta, eu não vou perder meu tempo. Fala a verdade, quantos de nós, esses dias eu estava conversando com meu pai lá em casa, e a gente já estava falando, quantos de nós, se for para alguém que tu não conhece, vem na igreja, tu crê, pode ser homossexual, pode ser lésbica, pode ser viciado, drogado, ladrão, o que for, tu acredita que se pregar, Jesus transforma a vida dele, sim ou não? Por que quando é dentro da nossa própria casa, a gente não pensa da mesma forma?
Sabe por que tu não pensa da mesma forma? Quando é dentro da sua casa, se o filho fala para você, eu sou homossexual, tu bota para fora. Tem crente que não quer nem saber se ele é crente. Ele bota para fora e fala, não quero. Eu não vou ter essa vergonha na minha casa. A tua filha é lésbica, bota para fora, não quer. Quando aí que é a hora de você, cheio do Espírito Santo, chegar e fazer isso aqui, ó. Recebe. Sabe o que tu está precisando? Receber o que tem dentro de mim. Está entendendo por que não é? Tem obras que não é qualquer pessoa que Deus escolhe. Está entendendo por que o Senhor sabia quem Ele chamou e sabia quem Ele escolheu para ir até Saulo? Porque tem hora que se eu puder impedir Deus de atuar na sua vida, eu impeço. É só tu pisar no meu calo. Às vezes por muito menos, Saulo matava, perseguia, caluniava. Tem pessoas que por muito menos dentro da igreja, ele mata ministério de pessoas. Eu conheço líderes com poder de dar palavra, de executar a fala no ministério. Se você não fizer o que ele manda, acabou você na obra. Tu vai pro banco e nunca mais põe a mão nesse microfone. Sabe por quê? Porque a vida toda ele vai ficar guardando aquilo que um dia você fez. Quantos de nós dentro da igreja não conseguimos liberar ou não conseguimos abençoar pessoas que estão à nossa volta, do nosso lado, porque nós guardamos o que Ananias tinha dentro dele? Mas Ananias não. Ele fala para o Senhor assim, lembra da conversa dele com o Senhor? Ele fala, Senhor, muito eu só ouvi. A diferença de crente é isso, que ele só ouve, mas ele não deixa nada entrar para o coração, porque no coração não tem espaço para rancor, o coração não tem espaço para isso, o coração está cheio, está entendendo o que Ananias fez? O coração está cheio. Eu até ouvi falar desse homem, mas o meu coração está cheio de ti, o meu coração está cheio do Espírito Santo. Papai, é para o Espírito Santo que o Senhor quer que eu faça essa obra, eu vou fazer. Coloca as mãos. Saulo recebe o Espírito Santo, levanta e as escamas caem. Agora sabe o que acontece? Saulo agora vai ter uma visão das coisas naturais, porque primeiro ele teve visão, pastor Patrick, eu vou encerrar agora. Primeiro ele teve visão do mundo espiritual. Porque tudo, Camille, que acontece aqui, primeiro é realizado lá. É por isso que ele precisa ficar cego durante 3 dias, para só lembrar da visão que ele viu lá da eternidade, lá do céu, da extremidade, que eu quero dizer. Mas agora não, agora tu já está crente, cheio do Espírito Santo. Agora sabe o que ele vai fazer? A Bíblia diz que Ananias, impondo-lhe as mãos, ele é cheio do Espírito Santo, batizado na hora. Ah, Saulo, mas o Senhor não estava naquele culto do 120, não importa, o Espírito Santo batido em casa, o Espírito Santo batido na rua, o Espírito Santo batido no ônibus, o Espírito Santo batido na igreja, o Espírito Santo batido no trabalho, o Espírito Santo batiza aonde ele quiser. Pastor, o que eu preciso para ser batizado pelo Espírito Santo? Simplesmente fazer o que Saulo fez, entender o propósito e a missão, orar ao Senhor e dizer, assim como Ananias, eu também, eis-me aqui, o que tu queres, Senhor, o que tu queres, Senhor, o que tu queres. Levantou cheio do Espírito Santo. Encerra agora. Se o diabo estava achando ruim, porque tinha um Ananias cheio do Espírito Santo, agora o inferno está furioso, porque aquele que ele achou que foi predestinado à morte, à condenação eterna, agora também recebeu o poder que veio dos céus. E agora eu penso que o Satanás está assim, rapaz, agora lascou, hein? Se quem tinha poder de parar aqui na terra está do lado deles, quem vai parar agora esse povo? Esse Saulo que foi desprezado por alguns minutos diante dos olhos de Ananias, foi o maior evangelista que essa terra já ouviu falar. Ele aprendeu tanto com esse Ananias, porque com certeza Ananias depois deve ter trocado ideia e contado a história para ele. Ele aprendeu tanto, que lá no capítulo 11 de Coríntios, esse Saulo vai dizer assim, olha, você quer ser discípulo de alguém? Seja meu, igual eu sou de Cristo.
seja meu, igual eu sou de Cristo. Não seja seguidor de TikTok, de Instagram, não seja seguidor das lives, não seja seguidor do YouTube da igreja, seja discípulo de Jesus, porque discípulo é diferente. Discípulo aprende a amar, discípulo aprende a perdoar, discípulo aprende a obedecer. Eu disse que eu estou pregando sobre Deus tira discípulo do anonimato. Eu vou encerrar dizendo: se Ananias não tivesse obedecido à voz do Senhor, talvez eu e você até hoje não ia saber que lá em Damasco tinha um discípulo de Jesus. Mas o fato do Ananias obedecer à voz do Senhor fez com que toda Damasco, toda a igreja RDR, toda a nação dessa terra e todo o povo dessa terra conhecer, se tornou notório que Deus levantou um discípulo por nome de Ananias lá em Damasco para fazer a obra dele ser realizada na vida de um Paulo de Tarso. Está entendendo o que Deus faz? Pastor, o que o senhor quer dizer para encerrar? Eu quero dizer que talvez você ainda não entendeu esta obra tão grande que você ainda não conseguiu compreender. Que o Espírito Santo te escolheu, fica de pé comigo, já estou encerrando mesmo. Que o Espírito Santo te escolheu para fazer a diferença, para tirar o seu nome do anonimato. Se até que ninguém tinha ouvido falar de você, agora vão pregar a teu respeito, vão dar testemunho e vão dizer: ali vai um homem, ali vai um santo homem de Deus, ali vai uma santa mulher de Deus. Sabe quais são os requisitos para o Senhor tirar discípulo do anonimato? Encontrar neles obediência. Encontrar neles obediência. Obedeça a voz do Senhor. Mesmo que você tenta colocar suas subjeções, suas barreiras, suas dificuldades, mas obedeça. Porque talvez o que hoje você está vendo como dificuldade, amanhã você vai enxergar que foi uma porta que o Senhor estava abrindo para a sua vida e seu ministério. Patrick, você já leu sobre Ananias antes desse capítulo em algum lugar? Depois, você já leu em algum lugar? Você já leu? Você já tinha conhecido Ananias antes do capítulo 9? Já tinha? Já ou não? Já tinha? Não? Está entendendo o que ele faz? Está entendendo o que o Senhor faz? Está entendendo o que eu estou pregando nessa noite? É Deus dizendo assim: é para mim. É para mim. A escolha é minha. Está entendendo isso? Talvez era a oportunidade única. Está entendendo isso? Vai perder? Vai deixar passar? Ou vai entender dizendo assim: vai. Eu disse que é uma ordem imperativa. Vai. Deus quer te mudar desse nível. Deus quer te mudar desse patamar de maturidade, de experiência vivida com Ele. Mas a ordem dele é: vai. Talvez é a única oportunidade que Ele precisa para mudar toda a história da sua vida. Por onde Paulo passava para pregar o Evangelho agora, ele tinha que testemunhar e falar de quem? Está entendendo o que Deus faz? Saulo não foi quem Deus chamou para ser só por conta da chamada. Ele foi porque Deus também lá atrás levantou um Ananias que acreditou nele quando o Senhor mandou. O Senhor te chamou. E o Senhor também está querendo que você olhe para essa pessoa que está do seu lado, com esse olhar de: eu acredito em você. Se Deus mudou a história desse Saulo, o que Ele não pode fazer na sua vida que está aqui nessa noite?
Sabe o que nós precisamos? Para executar a obra que o Senhor confiou na nossa vida? Sermos cheios do Espírito Santo. Sabe qual é o segredo de tudo isso aqui, pastor? O Espírito Santo. Sabe por que Saulo perseguia a igreja? Porque a igreja foi cheia do Espírito Santo. Sabe por que Paulo se converteu? Por causa do Espírito Santo. Sabe por que Ananias foi enfrentar aquele homem que diante dos olhos assim era um homem perigoso? Porque ele estava cheio do Espírito Santo. Quem está cheio do Espírito Santo não enxerga barreira. Quem está cheio do Espírito Santo não vê obstáculo. Quem está cheio do Espírito Santo não se intimida. Quem é cheio do Espírito Santo não recua. Quem é cheio do Espírito Santo não retrocede. Quem é cheio do Espírito Santo não para. Quem é cheio do Espírito Santo não desiste. Quem é cheio do Espírito Santo transfere o Espírito Santo. Feche seus olhos. Oh, Deus, rodeado